Olá, ouvinte CBN, nesse 1º de janeiro de 2026, feliz ano novo, mais um programa especial com a equipe Gil Rocha, na semana passada, no Natal, a retrospectiva do ano, agora os causos, o folclore da bola, as histórias pitorescas que envolvem o nosso futebol. Valmir Gomes, que foi, aliás, primeiro feliz ano novo a você, Valmir Gomes, feliz ano novo. Muito obrigado para nós todos aqui, né, para o Marquinhos, para o Wesley, para aquele moço que é engenheiro de som. Vitor Marcolini nos auxiliando aqui no estúdio. Que vocês ficam pegando no pé do cara, mas ele é engenheiro de som. Ah, muito bem. Estudou anos e anos por causa disso. Marco Acef, feliz ano novo. Feliz ano novo, Tusca, Edson, Valmir, o Vitor e todos os ouvintes. 2026 promete muita, né, futebol com bastante coisa e a gente vai lembrar umas histórias, né, de causos passados aí. Feliz ano novo para todos aí, para quem nos acompanha, pro ouvinte, pro telespectador do YouTube da CBN, e a gente vai ter um ano de muita informação, né, de muito futebol, ano de Copa do Mundo, mas a gente começa neste primeiro dia de 2026 com uma história, antes do Valmir contar uma história que eu acho que ele deve ter, vou contar uma aí que eu fui fazer um treinamento um dos primeiros do Paraná Clube, na época da fusão ali do Pinheiros do Colorado. O técnico era o Rubens Minelli, e o Pinheiros e o Paraná Clube, né, Acef, ele treinava lá na Vila Olímpica do Boqueirão. No início ali não era na Vila Capanema. E eu, juvenil de tudo, né, fui lá acompanhar o treinamento. Eis que o Rubens Minelli chama todos os jogadores ali para pré-eleção antes do treinamento, faz aquela roda no meio-campo, e eu lá pela tribuna escrevendo e tal, e achei que podia ficar do lado ali escutando. Era jogador? Eu falei assim, o que você tá fazendo aí, menino? Eu falei, eu tô acompanhando aqui, mano. Aí ele com aquela educação dele, né, gaúcho, que era... Não, é paulista. É paulista, né, mas um grande técnico e uma grande pessoa, e comecei com o pé direito ali com o Rubens Minelli. Muito boa essa. Essa eu gostei, né? O cara entra no meio do jogador. Eu acho que ele queria jogar de ponta esquerda no time. Seria um craque, Edson Tomás. Você encerrou a tua carreira ali? Tomar o lugar do Enage ali no time. Ali, o Enage, você viu jogar o Enage, né? Que foi meio habilidoso, né? Da primeira formação do Paraná Clube. Pelo amor de Deus, o Enage jogou no Curitiba também. Flamengo antes, né? Se destacou no Santa Cruz, né? O que atrapalhou ele um pouco era o sereno noturno, mas ele era bom demais. Mas o Almir Gomes, você lembra de um personagem que passou por vários times aqui da cidade, Atlético, Curitiba, Colorado, Pinheiros, Paraná, o Cláudio Duarte, que foi técnico, né, e tipo, é gaúcho, e fez a história também lá no futebol do Rio Grande do Sul, foi lateral histórico do Inter naqueles anos 70 vitoriosos. Um dos melhores laterais direitos que eu vi jogar em toda a carreira. E foi técnico campeão gaúcho com a dupla Grenal. Tem historinha do Cláudio Duarte, Valmir Gomes? Tem, eu ia contar uma, mas vou contar outra, porque dele tem algumas, né? O Cláudio, ele... eu acho que era Pinheiros naquela época, ia fazer aquele jogo de fim de ano lá na terra do preparador físico nós estávamos falando do Carlinhos, do Carlinhos Neves, aqui no interior, não me lembro o nome do lugar, mas é um lugar aqui do interior. Aí ninguém queria ir, né? Todo mundo queria já férias e ir embora. Aí o Cláudio convoca, eu falava sempre para ele muito bem do Serginho, que foi nosso comentarista deste ano, né? Agora o ano que vem ele muda de emissora, e vamos desejar boa sorte para ele. E aí, neste ano, exatamente. No ano passado ele era nosso, agora neste ano ele é da concorrência. Seja como for, eu falo para ele elogio o Serginho para ele. E ele levou o Serginho. Já que os titulares não queriam tal, um dizia que já tinha compromisso, o outro não sei o que, levou o Serginho. O Serginho foi lá, arrebentou com o jogo, fez 3 ou 4 gols. Na volta, foi como um jogador normal, né? Na volta, o Cláudio chama ele pro lado dele. E aí começa a conversar com ele e tal, e já acertar o contrato pro ano que vem. E aí acertou, e no ano que vem o Serginho começou a carreira brilhante dele, né? Durante todo o período que ele jogou, porque o Serginho foi acima da média como jogador. E foi num jogo na terra do
do Carlinhos, que eu não me lembro o nome. Dá uma pesquisada aí, Marquinhos, se eu não estou enganado, é Laranjeiras do Sul, alguma coisa assim. Não é Laranjeira. Inclusive o Carlinhos, que esteve conosco no ano passado, numa entrevista, né, Tusca, ele contou exatamente do início ali das pré-temporadas que ele fazia ali, alguns jogos também. Eu fui fazer um trabalho lá, mas não por causa de futebol. Então eu sei que é uma cidade no interior. Figueira. Ah, Figueira, é. Que as casas tudo escuro, assim, sabe? É uma coisa... Porque tem eu acho que uma mina lá de carvão, de alguma coisa e tal. Então, esta viagem deu ao Serginho o contrato já para o ano seguinte, né? Porque ele arrebentou com o jogo e fez 3 ou 4 gols lá. Cláudio Duarte, que depois, antes, aliás, no Colorado, né? Ele teve uma passagem vitoriosa, né? Pelo Colorado. Colorado, Pinheiros e Paraná Clube. E treinou o Atlético Curitiba também. Ele chegou a ter uma situação bastante engraçada com o Caxias, que foi o histórico zagueiro do Colorado. Dois gaúchos. Dois gaúchos. O Caxias também foi revelado no Internacional. Aí o Caxias contava que o Cláudio não queria colocar ele em certa partida, porque o Caxias ele era genro do presidente Enzo Scaletti, do Colorado, né? Do comendador, como era chamado, né, Marco Acef? O comendador Enzo. E daí, não, mas aqui ninguém vai jogar só porque é protegido, coisa e tal. E numa determinada partida, sem o Colorado, sem o Caxias, o Colorado foi mal, perdeu o jogo. Uhum. É claro que no jogo seguinte já voltou o Caxias, a zaga do Tricolor, aquela zaga aí de São Tomás que era Caxias e Paulo Marcos, hein? O Caxias e Paulo Marcos. Mas o Caxias jogava bem, independente de ser parente do homem, ele jogava bem. Caxias e Paulo Marcos, de um lado Ari Marques e do outro lado Chico Fraga. Tava fraco o time ali, hein, Valmir? E tinha... O Bira é antes disso, né? O Bira. O Bira se joga hoje, é seleção brasileira. O Bira foi o primeiro... Até pela carência que a gente tá de lateral também, né? É o primeiro lateral que eu vi que apoiava com uma qualidade extraordinária. Me lembro que o Vilmar e o Gibi eram os zagueiros de área. Ficavam bravos com ele porque ele subia. Aí eu era amigo de todos eles, né? Eu não trabalhava na imprensa naquele tempo. Aí a gente tomando um aperitivo e tal, eu digo, mas o que vocês querem? Vocês vão ficar bravos porque o cara, ele vai na linha de fundo com a qualidade melhor que o ponta-direita do time, deixa ele apoiar e tal. Aí o Vilmar foi se adaptando com isso e tal, sabe? Porque o Vilmar era um zagueiro que pensava no time, sabe? E era seguro também, era firme. Queria que o Acef falasse uma aí, Acef. Como é que era o Manga mesmo na época que naqueles atletivas decisivos lá, ele chegava lá pro presidente, que era o Evangelino, né? O Manga tinha vício em postar em corrida de cavalo. Então ele... Carteado também. Então, tudo, é jogo. Vícios. E aí ele gastava mais do que ganhava e aí ficava apertado. Aí vale. E o Evangelino começou a não gostar daquela coisa, né? De ficar adiantando dinheiro. Aí pra decisão, ele disse que estava machucado. Presidente, acho que não vou poder jogar. O Manguinha não vai poder jogar. Manguinha não vai poder jogar porque tá machucado e tal. Daí o Evangelino pediu pro médico fazer uma avaliação, né? O médico falou, não tem nada. Daí ele, não, beleza. Daí o Manga foi pro jogo, ele deu um adiantamento pro Manga para acalmá-lo. Só que foram 3 jogos, né? Sim. Lembrando, né, de 78, foram 3 0-0 e daí foi para disputa de pênaltis. Sim. E o Manga estava no gol dos fundos do Couto Pereira e a cobrança foi no gol de entrada. Isso. Aí o Manga ia, acho que começar a pegar primeiro, aí o árbitro determinou, ele atravessou o campo mancando, bem devagar, assim. Mancando para dar um miguezinho. Os caras do Atlético, o goleiro tá machucado, é isso. Vamos aí. Tá naquele canto. Resultado, o Atlético perdeu 4 pênaltis. O que fez foi o Rota, né? 4 pênaltis perdidos e o Curitiba fez 4 e o Atlético só marcou 1. Foi 4-1 a decisão por pênaltis. 1978. Era o Manguinha, o Manguinha. Não pode jogar, o Manguinha tá... Mas você ia falar de outra coisa aí, Marquinhos. E o Manguinha, ele disse que morava num apartamento ali próximo do Couto Pereira e ele treinava em casa.
pegava a bola e chutava na parede. Os vizinhos ficavam felizes da vida, né? O cara batendo bola na parede. De madrugada, de noite, não tinha hora, né? Uma que eu ia lembrar das coisas assim como o momento cria uma situação, né? Paulo César Carpegiani era treinador do Curitiba em 90 e o Vica, que era Vica e João Pedro, a dupla de zaga, e o Vica machucou, daí, enfim, tava com problema para montar a zaga do Curitiba. Aí ia fazer um treinamento, ele pediu, pede alguém da equipe, né, do Sub-20 para vir treinar. Não, o Sub-20 tá jogando hoje, não pode. Aí ele, pô, mas daí vai me complicar, vou ter que improvisar alguém de zagueiro. Daí alguém lembrou lá assim, não, tem o menino que é o reserva do Sub-20, mas ele tava machucado, ele não foi pro jogo, ele tá aí. Chama lá. Daqui a pouco veio o menino de chinelo, vai pôr a chuteira, tu está bem? Não, tô bem. Então põe a chuteira e vem treinar. Esse zagueiro era o Jorjão. Certo. Que entrou, virou titular do time, não era nem titular da equipe Sub-20, virou titular do time e depois seguiu carreira, jogou até no Nacional do Uruguai, né? Então, aquela coisa, ele era reserva do Sub-20 por uma circunstância, foi treinar na equipe de cima e não saiu nunca mais. Antes do Valmir falar, e depois eu vou dar o gancho pro Valmir, tinha duas situações que ele deve lembrar, uma do Marquinhos Benato e outra do Marcão, que foi o zagueiro do Atlético, que também nessas circunstâncias de, não tem esse, vai esse. Mas queria que você, Tusca, contasse a história do Geraldinho, né? Que era aquela questão lá do Rafael ou Roberto Costa. É verdade. Essa história é um pouco longa, eu vou contar no próximo bloco aí sobre a decisão do Campeonato Paranaense de 1982, Atlético e Colorado. Daqui a pouco a gente conta como é que funcionava o rodízio, o Rafael e o Roberto Costa. Eu tenho uma boa do Geraldinho. Então conta rapidinho. Dá pra contar rapidinho? Tá, vamos lá. O Geraldinho tinha assim, ele era muito paizão, né? Então os jogadores, quando ele ia tirar o cara do time, ele, né, abraçava, não, meu filho e tal, e os jogadores já sabiam, né? Quando ele chamava. Aí um dia disse que ele estava treinando o Colorado e daí fazendo a pré-eleição, foi chegando do lado do Caxias, meu filho, e daí abriu os braços, daí o Caxias, sem abraço, seu Geraldo, sem abraço, eu não queria sair do time, né? Bom, o Edson Tomás pediu, vou contar então a história, o Gil Rocha que contava essa história, o saudoso e querido Gil Rocha, do rodízio entre Rafael Camarota e Roberto Costa no gol do Atlético em 1982. Era um jogo para cada, dois grandes goleiros, né? Acho que quem viu jogar não tem dúvidas quanto a isso. Mas seria a vez do Roberto na partida que poderia dar. Aliás, seria a vez do Rafael. Seria a vez do Rafael na partida que poderia dar ao Atlético em 1982, como deu o título de campeão após um hiato, um jejum de 12 anos. O Atlético ganhou os 3 turnos, né? Os 3 turnos. Aquela era a decisão do terceiro turno. Se o Atlético não vencesse o terceiro turno, haveria um quadrangular com Colorado, Grêmio Maringá e Londrina. Bom, o Atlético foi para essa partida, então, decisiva do terceiro turno contra o Colorado. Pelo rodízio seria a vez do Rafael Camarota, mas o Nivaldo Carneiro, o habilidoso meia atleticano, chegou para o técnico Geraldo Damasceno, o Geraldinho, e disse: professor Geraldo, seu Geraldo, eu sei que é a vez do Rafael ir para a meta, ser o goleiro nessa partida de amanhã contra o Colorado, mas o grupo entende que o Roberto dá mais confiança, está melhor preparado. Melhor momento. E o Rafael tinha um temperamento explosivo, todo mundo sabia disso, não era segredo. E o Geraldino não sabia, concordou com o argumento do Nivaldo, mas não sabia comunicar ao Rafael, que seria o Roberto, e não o Rafael goleiro para a partida decisiva. Como é que fez o Geraldino? Ele foi, na manhã do jogo, na concentração, ele começou a listar a escalação do ataque para a defesa. De trás para frente. Do ponto esquerdo. Começou o Assis, Washington. Bom, o ataque tem o Assis, Washington, capitão. Meio de campo, Nivaldo, Jorge Luiz, Lino. Aí a defesa, vamos ter o Sérgio Moura do lado esquerdo, o Ariovaldo lateral direita, na zaga o Jair Gonçalves e o Bianchi, né? O time inesquecível do Atlético, né? Campeão. E o goleiro, mas aí nisso que ele ia falando, já tava na porta, nisso que o Geraldinho ia falando, a escalação, ele começou próximo dos atletas, estava todo o grupo reunido, e ia se distanciando aos poucos. Então o ataque vai ter fulano, Beltrano, Ciclano. O meio campo com fulano,
Quando foi falar o goleiro, ele já estava lá na porta. E o goleiro vai ser o Roberto. Saiu. E o Rafael não gostou da notícia, né? Claro, mas aí o Geraldino já estava saindo, e colocou o Roberto, e o Roberto acabou sendo titular, e depois... Era Roberto mesmo, né? Era Roberto. Não era Roberto Costa, ele ganhou o nome de Roberto Costa quando foi para o Vasco da Gama em 84. Dinamite. Porque tinha o Roberto Dinamite. Não era o nome do técnico, o Bolão. É. Tem uma do Bolão também. O Bolão... Do Matsubara. O Bolão, o Atlético Treinou vai Atlético jogar. também. O Atlético, ele treinando o Atlético, vai jogar contra um determinado time, que eu não me lembro agora. Tá? E aí, trocando ideia com o Hélio Alves, que era o supervisor e tal, não sei o quê. Fala disso, fala daquilo. Aí o Hélio diz, olha, na minha opinião, o melhor time era esse aqui. Escreveu num papel e botou ali. Tá bom. Aí ele vai dar a pré-eleição. Isso que me contou foi um jogador que estava na pré-eleição. Aí ele vai dar a pré-eleição e começa dizendo que o time que vai jogar, né? Falou alguma coisa sobre a postura e tal, e vai dizer o time que vai jogar. O fulano, o Beltrano, chegou num ali, ele ficou na dúvida. Aí ele botou a mão no bolso, eu até escrevi e tal. Aí ele olhou, mas o Hélio Alves é ruim para escrever. Ele não entendia, sabe? Aí todo mundo riu no vestiário. Aí o Hélio Alves disse assim, não, é fulano, Beltrano, ciclano, não sei o que. Pronto, escalou o time. Pronto. E tem as histórias também, né, de a gente, tanto tempo na imprensa, uma certa ocasião fui fazer um jogo do Atlético, não vou falar o nome do atleta, né, mas contra o Matsubara. Aí, primeiro tempo, chuva danada, prejudicou o andamento da partida, e era o destaque da equipe, eu fui nele no intervalo. Daí, como é que tá? Como é que foi esse primeiro tempo, né, 0-0 e tal? Olha... Desse jeito não dá. Com esse gramado lamoso e escorregoso, não tem. Faz lembrar a história do Petróleo do Curitiba, né? Eu não lembro qual foi o repórter que chega no Petróleo no intervalo. Aliás, antes de começar a partida, Petróleo, Curitiba vai ser ofensivo nesta noite? Não, Curitiba vai jogar pra frente. e ouvindo bem rapidamente, Otusca, você sabe que o ano passado a gente recebeu alguns personagens do Curitiba, né? Campeão de 85, e nós trouxemos o Edson Gonzaga aqui nos estúdios da CBN. E o Edson Gonzaga, ele conta uma história do Rafael, que em um determinado jogo, né, o Rafael tinha aquela mania que o Ronaldo no Corinthians tinha também, o goleiro. Quando tomava gol, batia palma pro zagueiro que errou, sinalizava e tal. Não assumia o erro. Não assumia o erro. E o Rafael fez isso quando chegou. Ele sai do Atlético e vai pro Curitiba, foi bem recepcionado pelos jogadores, mas era um jogador que tinha vindo do Atlético. E aí o ambiente não era dos melhores e um dia ele foi para cima do Edson Gonzaga, que contou a história para nós aqui na CBN, que contou que foi para cima dele e daqui a pouco o Rafael foi se retraindo e aí o Edson pensou assim, poxa, mas eu desse tamanho, o Rafael tá indo para trás, tá com medo de mim. Olha que ele olha para trás, tava o Jairo, o Vavá, os demais, e disse que a partir daquele momento o ambiente mudou e o Rafael começou a ser o que foi o Rafael, convenhamos, um dos personagens do Curitiba naquele título. Eu me lembrei de uma do Evangelino, o tempo que eu fui supervisor lá do Curitiba, acho que era 94, 94, né? Aí apareceu uma negociação do Elcio. Volante. Para ir para o... O Elcio era do Paraná e veio para o Curitiba. Não, ele era do Curitiba. Era do Curitiba e foi vendido para o Paraná. O Curitiba pegou 3 jogadores em troca, o Polaco, o Balu e o Marquinhos Ferreira. Isso mesmo. E mais um dinheiro. Bom, aí no dinheiro, quando vão acertar o dinheiro, eu estou participando da negociação. Quando vou falar em dinheiro, eu disse para o presidente, agora é só o senhor e o Aramis que decide isso. O Aramis Tissu. O Aramis Tissu, que era o presidente do Atlético. Do Paraná. Do Paraná. E eu conhecia o Aramis, um cara direito, conheço, né? Direito, tudo que ele falava não precisa escrever, ele cumpria. Aí o Evangelino me chama lá. Valmir, daqui um pouco o Aramis vai ligar aqui, mas nós temos numa encrenca aqui dos valores
que eles vão pagar, vamos dividir. Ele quer dividir. Eu digo, mas o senhor pode dividir, que o Paraná não atrasa. E ele disse, tá bom. Então, eu vou... Mas fica aí, porque se eu precisar, tu vai falar também. Tá bom. Aí ligaram lá do Paraná, eles acertaram. Aí seria a diferença, o valor seria dividido em 3 e todo dia vamos botar 25. Tá? Não me lembro bem o dia, mas todo dia 25 do mês, o Aramis tinha, o Paraná tinha que depositar, vamos supor, 50 mil na conta do Curitiba. Aí passa o primeiro mês, segundo mês, era 4 vezes, era em 4 vezes. Isso aconteceu no terceiro mês. Eu estou lá e a secretária do Evangelino me chama. Valmir, vem aqui que o homem quer falar contigo. Tá bom. Aí subi lá. Aí ela disse, só que ele está meio nervoso, Valmir. Eu vou levar um cafezinho quando você estiver ali, porque ele está meio nervoso. Eu digo, mas por que será, né? Eu pensei, é alguma coisa comigo, ou com alguém que fez alguma coisa lá embaixo, ele vai cobrar de mim. Sim. Aí entrei, tudo bem, presidente, e tal. Ele era um gentleman, para tratar assim, ele era bacana. Aí tal, senta aí. Seguinte, tu ficou de avalista, né, das prestações lá do Paraná Clube. Eu digo, sim, fiquei. Isso era segunda-feira de manhã. Pois é, mas venceu a terceira e eles não pagaram. Eu digo, mas não pagaram? Não, alguma coisa aconteceu. Então eu vou ligar para o Aramis. Oi, Aramis, tudo bom? Tudo bem e tal, não sei o quê. Ah, não, mas antes disso ele diz assim, o Evangelino atrasar ou não pagar é uma coisa. Agora o Paraná, sim, porque o Paraná é um exemplo e tal, e não sei o quê. Correção, né? Eu digo, bom, eu vou ver, alguma coisa deve ter acontecido, presidente. Aí ligamos, a secretária ligou para o Aramis, oi, Aramis, tudo bom e tal. O presidente está reclamando aqui que não pagou, eu não acredito nisso, eu estou dizendo para o Aramis. O Aramis disse, sim, mas eu só não paguei porque era sábado. E sábado o banco está fechado, não tem. Já está lá. Não tinha Pix, né? Já está lá no banco que hoje de tarde entra o valor, que tu está me ligando segunda-feira. Sim. Eu digo, desculpa, Aramis e tal. O presidente, mas venceu sábado. Mas sábado é sábado. O Evangelino nos velhos tempos, né? Não tinha patrocínio, camisa, sim, não tinha verba de televisão. Não tinha nada. A placa. A placa ao redor do campo era simbólico, então era renda. O time vivia de renda. Exato. O Evangelino fazia os pagamentos sexta-feira, depois das 4, depois que o banco fechava. Cheques. Cruzava ainda. E dava os cheques para os fornecedores, para os jogadores e tal, e torcer para domingo, tempo bom, para dar renda para e conseguir pagar, e cobrir o cheque. E aí, muitas vezes, chovia, não dava renda, um monte de cheque voltando. Causos do futebol, folclore da bola, nesse especial. Feliz ano novo a você, ouvinte CBN, especial aqui da equipe Gil Rocha na CBN Curitiba. O Valmir Gomes contar mais uma do Marinho e do Geraldino. Nos anos 1970, sim, o Colorado foi excursionar, fez excursão para a Arábia, fez excursão para a África. O Colorado foi colocado naquele pacote. O Colorado, para quem não sabe, é um dos times que formam aí a árvore genealógica do Paraná Clube, né? O Paraná Clube que nasceu do Colorado e do Pinheiros. O Colorado foi excursionar, era parte daquela campanha do João Avelange à presidência da FIFA. Meu irmão foi nessa excursão. Ficaram 90 dias na África. Exatamente. E o Colorado, então, o que importava para esses países que não tinham tradição era ver um time brasileiro. E nisso o Colorado foi, o Curitiba também foi em alguma situação, e houve um jogo da Arábia, do Colorado, na qual o Marinho, camisa 10, o Colorado era o tricolor Boca Negra da Vila Capanema, ele para de jogar, porque o público está extasiado com a atuação do Colorado e começa a jogar moedas pro gramado, pro campo. Assim, que era uma forma de dizerem que estavam felizes com o espetáculo, estavam agradecendo e tal. Vinha aquelas moedas e tal, e tipo, bom, deve valer alguma coisa, Eu não sabia exatamente o que era, quanto é que valia, coisa e tal.
e de repente o Marinho para de jogar e começa a encher o meião de moeda. E o Geraldino, Marinho, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Geraldo, tô jogando moeda de ouro, Geraldo, tem que aproveitar. E encheu o meião das moedas lá e esqueceu o jogo nessa excursão. Conta a história do teu irmão, então, nessa época. O meu irmão, ele foi massagista muito tempo do Internacional. E ele foi nessa excursão como supervisor. E aí, era o pai do Dengo, o presidente, o diretor da excursão. Atílio Ramon. O seu Atílio, que depois fizemos uma amizade muito boa com ele, era uma pessoa extraordinária, o seu Atílio Ramon. Dengo era o Newton Ramon, que foi árbitro. E o irmão dele é o Nilson Ramon. O Nilson, né, que foi goleador, foi o maior goleador Futsal, brasileiro, né, de futsal, numa época aí, parecido já. Foi nos anos 70. Bom, mas aí voltando à excursão, o meu irmão vai o meu irmão vai como supervisor. Por quê? Porque o meu irmão se dava com algumas pessoas da CBF daquela época. CBD na época. E aí fez a ponte pro presidente, não, pro que estava fazendo campanha, como era o nome dele? Avelange, vir aqui convidar. Bom, aí convidaram e tal, acharam que não ia, que não sei o quê, e daqui a um pouco foram e ficaram 90 dias na África. Bom, aí meu irmão conta que tem um jogo lá na África, um daqueles jogos, diz que todos campo lotado, que era time brasileiro, né? Naquela época nós estava... E não tinha televisão, não tinha internet, era só ver ao vivo mesmo. Aí um jogador da África se lesiona. E o time não tem ninguém que vai. Aí ele disse pro massagista era Colorado, né? Do Colorado, vai lá atender o cara da África. Aí o massagista ficou meio assim. Ele pegou o equipamento, vão junto comigo. E entraram lá e atenderam o cara. Só que a contusão do cara impedia dele caminhar. O meu irmão pegou esse jogador, botou nas costas, como ele já tinha feito várias vezes no Internacional, né, com alguns jogadores do Internacional, e vem trazendo o jogador para fora do campo para ser tratado fora. Os africanos ficaram loucos. O estádio aplaudiu e aplaudiu e aplaudiu. E aí aconteceu isso que tu falou, começou a cair moeda no campo. Em agradecimento do meu irmão ter pego, de um brasileiro ter pego um africano, botado nas costas, sair e atender o africano. Diz que foram muito bem tratados em tudo que era lugar que eles foram. Diz que eles foram em lugares na África que não tinha água encanada, só água de poço. E faltava água. O jogador tomar água toda hora, tomar banho toda hora, e tinha Coca-Cola. Tu vê a força do capitalismo. Sim. Sempre, né? E tinha Coca-Cola. Então, os jogadores do time dele, do Colorado, tomavam mais refrigerante do que água, porque não tinha água, era mais fácil tomar refrigerante. Há pouco você falou, Valmir, no bloco anterior, sobre o Otacílio, né, que era um treinador que, aliás, a gente é de cultura e tal, e que não parecia nem ser do futebol, de tão boa pessoa que era. E aí eu lembro, por exemplo, do Ney Franco, que é um outro treinador neste mesmo nível, né, no sentido de ser muito afável, de ser muito grupo, e você também acompanhou o Ney Franco no Curitiba como técnico, né, Márcia Fê? O Ney Franco, na época eu trabalhava na 91 Rock, extinta rádio já, né? E o Ney toca, né? Gosta de música e gosta de rock, especialmente. Tava na beira do caos, tava na beira do caos, numa piração total. Aí uma vez a gente fez uma entrevista com ele e ele contou a história que, mas você não vem tocar aqui um dia? E ele foi, tocou e foi o maior sucesso, o pessoal gostou bastante. Bem a época que ele estava aqui no Curitiba, e ficou bastante tempo aqui, né? E daí ficou amigo nosso, porque tinha um espaço lá para fazer churrasco, então toda hora o Ney Franco estava lá fazendo churrasco, na 91 Rock. E onde é que ele está hoje?
Hoje está na Jordânia. Junto com o Robson Gomes. É verdade. Que, por acaso, é seu filho. Então, tava lembrando do Ney Franco, tava lembrando aí do Otacílio Gonçalves, do próprio Odair, né, que tem esse mesmo sentido. O Zé Duarte, que passou pelo Atlético também, que era outra figuraça. Não dá para esquecer do Vadão e do Geninho também, né, Valmir? Bom, aí o Geninho e o Vadão é um outro patamar, é tipo o Otacílio, né? Porque eles têm cultura, são tranquilos, né? E eles comandam, eles se impõem pela maneira de comandar. Não é com grito, não é com berro, não sei o que, mas eles são muito próximos, sabe? O Geninho, eu tenho 500 histórias dele. A melhor é aquela, não sei se eu te interromper, mas a melhor é aquela que ele vai atrás do torcedor lá de Recife. Não sei. O torcedor ficava nos jogos da Ilha do Retiro, o torcedor do esporte, ficava cobrando o técnico, fazendo a crítica, xingando e tal, e de repente o Geninho começou a marcar o cara no estádio. E daí foi perguntar aqui e ali, escuta, como é que é aquele cara assim assado que não... não, ele trabalha numa empresa aqui perto, tal, você sabe a empresa, né, que é? Não, dobra a esquina ali, a primeira esquerda, rua tal, número tal, tá, beleza, mas enquanto fácil, ele lá, encontra, tal, não sei o quê. Bom, o torcedor ficava lá, tem que tirar o lateral, botar volante, não tá jogando nada, burro, tá. Afinal das contas, o Geninho um dia foi ao escritório onde trabalhava o torcedor, do nada, assim, chegou e... mas não sabe escrever um formulário? Mas tu é burro? Não aprende? Assim, tu é ignorante? Mas quem é que traz esse cara pra trabalhar? No meio do trabalho do cara. Mas vocês falaram do Nilton Ramon, que foi o árbitro, eu lembrei de uma história vai puxando a outra, né? Claro. E o Nilton Ramon, ele foi árbitro nos anos 70, nos 80, ele me contou que o pai dele havia sido diretor do Ferroviário. Isso mesmo, exatamente. E um dia o pai dele chamou... Eu acho que foi presidente. Foi presidente e tal. E ele, um dia, ele foi chamado pelo pai. Olha, eu sei que você agora está nessa carreira, você escolheu ser... Veja que coisa rara. Você escolheu ser juiz, ser árbitro e tal, e você seja feliz. E se por acaso você for escalado para apitar um jogo do Ferroviário, eu não quero saber de proteção ao nosso time. Você apite corretamente, não quero saber de você estar puxando para nós aqui o resultado. A família de uma correção. Uma correção impecável. Aí me faz lembrar uma outra história que aconteceu em Cianorte, nos anos 70, não era o Cianorte, que é o time que representa a cidade já há alguns anos, o Leão do Vale do Ivaí, já há mais de 2 décadas aí. Era o Café, time que não fez sucesso. Aí o árbitro foi lá, o Nader, como é que era o nome? Era Valdemar Nader. Nos anos 70, foi apitar lá e acabou o jogo. O diretor chegou pro Valdemar Nader e... Olha, o senhor fez uma arbitragem muito boa, muito correta, mas aqui o senhor, se depender de nós, não apita mais. O árbitro ficou, tomou um susto. Mas como? Como? Tô indo bem, vocês estão me elogiando, como é que não apito mais? É que o nosso time tá mal, sabe? E a gente precisa de uma ajudinha de vez em quando. Tem uma boa do Mafuz, né? Com o Nilton Ramon. Eu acho que ia ter um Atletiba, um jogo contra o Ferroviário, um desses clássicos aí. E aí foi Atlético e um desses. Eu não me lembro, não tenho certeza se era o Curitiba ou o Ferroviário. E aí a escala sai, todo mundo já de olho na escala também, né? E tal. Saiu a escala Nilton Ramon. Aí o Mafuz disse assim: não é possível. Nilton Ramon é sério demais para apitar esse jogo. E depois dessa, do Nilton Ramon, que sempre nos acompanha também, um abraço. Um abraço, feliz ano novo, Nilton Ramon. Um grande goleiro de futebol de salão. O segundo, tem 2 goleiros de futebol de salão aqui que me marcaram. O Nelsinho, que jogava nesse clube militar ali no centro, ali, como é que se chama? Círculo Militar, jogava no Sul. O Nelsinho jogou muito. E o Dengo foi um... Bom, tanto é que era Ferroviário, eu acho que foi 4, 5 vezes campeão.
Futsal. Aí o Dengo, o Walter jogava muito bem, o Homero, isso tudo é do time. Tá? O Círculo Militar, no caso, várias vezes campeão do caso. Não, o Ferroviário. Ferroviário. Ganhou 4 ou 5 títulos. Círculo Militar, depois teve Didu, Dudu, Ike. Baita de um time. Isso já nos anos 80. Esse Nelson jogava também, bárbaro. O Didu foi seleção brasileira. Exatamente. Bom, causos na bola, o folclore do futebol paranaense, nesse 1º de janeiro. Feliz ano novo a você, ouvinte CBN, a você que acompanha a equipe de Rocha. Aqui nessa programação especial de 1º de janeiro, Marco Assef, Valmir Gomes, Edson Tomás. Marco Assef, qual é a história que você traz agora nesse Causos da Bola aqui? O futebol, os treinadores geralmente são de outras cidades e vêm, né, e acabam residindo em hotéis, ficam sozinhos, né, a família fica longe e, né, levam a vida mais solta, né. Às vezes as esposas vinham para acompanhar e tal. Aí tem uma ocasião... Cuidado com o horário, tá? O treinador tava andando na Boca Maldita com a esposa de braço e de repente cruza com o garçom de uma das casas noturnas que ele frequentava e daí, faz tempo que o senhor não aparece lá? Daí a esposa deu 3 passos. Aonde? Onde que é isso? O que é isso aí? O que é esse Lá. lugar aí? É o lugar que eu corto o cabelo. Minha barbearia. Tinha que tomar cuidado e tal. Essa vida louca de técnico de futebol, Valmir Gomes. Você tem uma história do Bauer, né, que foi do São Paulo. O Bauer, treinador do Ferroviário, né? Ferroviário. Eu fui cicerone do Bauer quando ele chegou em Curitiba. Ele foi o Valdomiro Perini pediu para mim. Rui Bauer e Noronha era o meio campo do São Paulo. Copa de 50, Copa de 50. O meu pai substituiu o Noronha quando o Noronha foi vendido do Grêmio para o São Paulo. Porque o Noronha era o grande lateral do Campeonato Gaúcho. Aí foi para o São Paulo. E aí o meu pai substituiu o Noronha. E essa meia cancha, Rui Bauer e Noronha, se notabilizou no Brasil inteiro porque eles arrebentavam com o jogo, né? Eram jogadores de primeira linha. Mas o Bauer... Eu tenho muitas do Bauer, tem uma dele que é o seguinte, o Bauer, ele chegou aqui e não conhecia nada, o Valdomiro Perini me pediu para mim ser o companheiro dele. Aí o primeiro lugar que eu levei ele foi no Bar Arthur, né? Porque era o lugar que eu ia. Na José Loureiro. Na José Loureiro, ainda era, né? Hoje nem tem mais Bar Arthur, né? Aí cheguei lá, todo mundo me conhecia ali e tal, não sei o que. E ele ficou meio da casa, né? Aí o Bauer era interessante assim, ele começava tomando, eu quero uma cruz. Aí pediu uma cruz. Aí não sei o que, conversava. E eu eu tinha uma batidinha de maracujá, que era uma maravilha. Aí eu digo, eu quero a minha batida de maracujá, tá bom. Aí daqui a um pouco ele disse, eu vou tomar uma batida dessas também. Aí ele tomava uma batida de maracujá. Aí a conversa, vem um camarão abraçadinho, não sei o quê. E agora eu vou tomar uma cuba. E assim, era 4 ou 5 bebidas por noite. Mas ele me falou uma que eu digo assim, isso não é engraçado, mas é um caso do futebol, né? Numa daquelas conversas que eu tive com ele disse assim, eu perguntei para ele, qual é o esquema que tu vai aplicar no Ferroviário? Porque ele era um nome nacional, né? E ele disse assim para mim, ainda é cedo para ver o esquema, porque eu estou aqui só 15, 20 dias, eu estou estudando a característica dos jogadores. Quer dizer, olha a sabedoria. Não vou implantar o esquema, vou adaptar eu vou ver como é que e aí eu vou fazer o esquema. Outra dele, ele era o grande nome, bom, ele era o apelido dele sendo paulista, e naquele tempo a seleção tinha uma briga dos paulistas com os cariocas. O apelido dele era o monstro do Maracanã. Vê como é que ele jogava. Olha como é que ele jogava. O monstro do Maracanã. Aí vem a Copa do Mundo, o final da Copa, e ele me contando que os 2 últimos dias, eles mudaram de concentração, eles fizeram o diabo. E era toda hora, vinha um político para dar uma... Comemorando antes do jogo já. E um político que dava um papo lá e já prometia não sei o quê, e vinha outro e não sei o quê e tal. E eles tinham eles tinham combinado o seguinte,
terminava o jogo, eles iam, em caso de vitória, né? Eles iam dar a volta olímpica e tal, não sei o quê. Desculpe te cortar, mas não tinha nem em caso de vitória. Terminado o jogo, vocês vão dar a volta olímpica, vão erguer o troféu e vão para as comemorações. Porque não se cogitava a hipótese do Brasil não ganhar do Uruguai na final de 1950. Concordo. Até porque o Uruguai, ele entrou meio pela porta do lado, não pela porta do sul, mas pela porta do lado. O Brasil jogava pelo empate, não jogava não? Sim. Jogava pelo empate. Aí tinham 1000 programação. E uma das programações era, depois era segunda-feira, os paulistas viajarem de avião para São Paulo. Bom, termina o jogo, deu no que deu, né? Perdeu a Vou final. dizer para os mais jovens que estão nos escutando, o Brasil, com mais de 200 mil torcedores no Maracanã, jogava pelo empate e perdeu para o Uruguai. E aí perdeu a Copa, foi vice-campeão. Bom, isso foi uma comoção nacional, né? Aí eles estavam no hotel, jantaram, o outro dia tinham que levantar e ir para o aeroporto. Cadê as passagens? Não tinha. Com quem que eu vou falar? Não tem mais ninguém. Não tem, agora não sei o que e tal. Ele foi até a estação ferroviária, ele e um outro, eu não me lembro como era o nome do outro. Compraram uma passagem de trem e voltaram para São Paulo. A CBD abandonou eles. Essas são as histórias da bola de antigamente. Eu queria... Pode falar. O Pepe foi treinador do Atlético e do Curitiba, né? Do Atlético subiu com o time em 95, Sim, na Série B, e em 96 dirigiu o Curitiba na Série A. E uma vez a gente foi fazer um jogo em Criciúma, e naquele tempo a gente tinha acesso, né? Não era essa frescura, hoje ficam tudo blindado, as florzinhas de estufa aí. E a gente jantou e foi pro bar do hotel. Eu me lembro, eu e do Brasil, daí eu era o Rodolfo Mel, preparador físico, o Pepe, mais algumas outras pessoas e tal. E umas 8h30 da noite o Pepe começou a contar histórias, né, do Santos, da seleção e tal. Eu lembro que a gente foi dormir 4, 5 horas da manhã com dor de barriga de tanto dar risada das histórias do Pepe. E me lembro de uma dele que ele falou assim: eu sou o maior artilheiro da história do Santos. Eu falei, como assim é o maior artilheiro do Santos? Eu sou o maior artilheiro da história. Eu sou o maior artilheiro humano da história do Santos. Como o maior artilheiro? E o Pelé? Não, o Pelé não é humano. O Pelé é de outro planeta. Pelé é de outro planeta. Ele não é humano, não. É que eu lembro de uma história, e aí algo que de fato aconteceu, que foi a saída. O Carlos Alberto Dias, que veio do Matsubara pro Curitiba, arrebentou, né? E eu acho que foi 88, 89, por aí. E aí o Botafogo iria contratá-lo, né? O Emil Pinheiro veio aqui para Curitiba. E era o presidente do Botafogo. O presidente do Botafogo. Só que o Flamengo quis atravessar o negócio na madrugada para levar o Carlos Alberto Dias. E aí o Emil Pinheiro veio lá do Rio, pessoalmente, veio aqui para Curitiba. Quem era o presidente do Curitiba? Era o Jacobel ou não? Do Baiaros. O Baiaros, né? Então, aí ele chega para tentar contornar a situação. O Botafogo tinha ali a prerrogativa porque já tinha feito um pré-contrato, alguma coisa nesse sentido, mas o Flamengo tinha feito uma oferta na calada da noite para os empresários do Carlos Alberto Dias, e aí o Emil Pinheiro dá uma declaração assim, né, na conversa com o presidente do Curitiba, diz assim: bom, se ele não for pro Botafogo, pro Flamengo ele não vai. Eu faço questão e ajudo o Curitiba a ficar com o Carlos Alberto Dias aqui em Curitiba para não abrir a negociação do Carlos Alberto Dias pro Flamengo. Depois o Carlos Alberto Dias foi pro Botafogo, arrebentou, e um pouco mais pra frente ele jogou depois no Flamengo também. Eu vou dar um teaser aqui, eu já fiz o livro da história do Capitão Hidalgo, né? E agora a gente tá coletando as entrevistas do Aladim para o livro sobre a história do Aladim, que foi jogador, foi vereador, é comerciante, né? Tem um comércio importante lá no Bacaxiri. E ele diz que ele começou no Bangu, depois foi pro Corinthians. E estava jogando no Corinthians e em determinado jogo lá, estava saindo de campo, não deixaram ele dar entrevista. Não, puxaram. Naquele tempo não era comum isso, né? Ele achou estranho, aí foi
Daí na volta também os caras foram nele, o pessoal tirou e não deixou ele dar entrevista. Ele achou aquilo esquisito, tal, foi, acabou o jogo, mesma coisa, não deixaram ele dar entrevista e puxaram pro vestiário direto. Aí ele soube que um pouco antes de começar a partida, ligaram avisando que o pai dele faleceu. O pai dele morava em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, e faleceu. E aí o Corinthians não quis avisá-lo para que ele jogasse e não atrapalhasse o seu rendimento. Ele se sentiu ofendido com Claro, isso. traído. Foi a morte do pai. E o clube escondeu dele. E daí ele saiu, foi para Barra Mansa e tal, acompanhou o sepultamento do pai, mas aquilo disse que ficou nele. Aí, na época, o Inter queria levá-lo e o Curitiba fez proposta. Aí o Inter estava meio amarrado, e o Curitiba parece que já estava um pouco mais adiantado. Ele falou, eu vou aí para esse Curitiba. Porque o futebol paranaense não tinha muita expressão naquela época. E veio para Curitiba emprestado e nunca mais saiu daqui, né? Ficou aqui até hoje, tá aí até hoje. Ídolo, campeonismo. Mas por conta de uma situação que poderia ser resolvida de uma outra forma, mas a primeira coisa tinha que avisar ele e até liberar ele. Pois né? Não quiseram. Exatamente. Um abraço ao Aladinho, que também sempre nos acompanha. Foi um ídolo do Curitiba. Marco Cortes sempre nos acompanha também. Marco Cortes também. Um dia a gente vai trazer de novo o Marco Cortes para contar folclore do direito desportivo. Histórias do direito esportivo, folclore, temos que ir embora. Nós já sabemos algumas. O Vini vai saber também. E o Aladim também defendeu o Atlético Colorado, fez a sua história bonita aqui no nosso futebol. Gente, vamos embora, mas a gente vai. Porque esperar não é saber. Mas a hora... de música também. Você vai ter mais informações do esporte durante a nossa programação. Segue a programação normal, às 11h30 da manhã, às 4h30 da tarde. Lembrando que o Campeonato Paranaense já começa na semana que vem. Dia 6 tem São Joséense, Galo, Maringá, na Arena da Baixada. Terça-feira na Arena. Quarta-feira, Curitiba e Foz no Couto Pereira. Quinta-feira, Andraus e Atlético na Arena da Baixada. Enfim, você vai saber muito, vai continuar acompanhando o Campeonato Paranaense. Também depois Copa do Brasil, Série A do Campeonato Brasileiro, também a participação do Paraná Clube na segunda divisão estadual, vai continuar conosco aqui na CBN. Feliz Ano Novo, Valmir Gomes. Eu quero dizer que o mesmo Feliz Ano Novo que você está desejando para mim, eu vou desejar para todos os ouvintes e para o nosso contra-regra aqui, né? Vitor Marcolini, né? Mais uma vez. Tá bom. Marco Acef. Um grande abraço, Tusca, Edson, Valmir, o Vitor, que está aqui com a gente. Um grande abraço ao ouvinte CBN. Agora em 2026 a gente com funções novas dentro da equipe, né? Sempre aprendendo, tendo como mestre o nosso grande Valmir Gomes. Vamos lá. É isso aí. Grande Marco Acef, um abraço a todos. Valeu, Tusca. Excelente ano para todos. E a gente volta aí na programação da CBN também. Um abraço. Feliz Ano Novo a você, ouvinte CBN, você ouvinte da equipe Gil Rocha.